Ser pobre de direita é muito mais compreensível e aceitável do que muita gente imagina. E é muito mais coerente e lógico do que ser pobre e defender a esquerda e desejar o socialismo. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Se um pobre disser que não é de esquerda, logo ele é visto por ela como um alienado. Alguém que teve a mente influenciada por ideias burguesas e acaba defendendo a própria servidão. Para eles, não existe outra opção para os pobres, negros, mulheres, indígenas e outros a não ser apoiar as suas ideias, e ai de quem ousar pertencer a esses grupos e pensar diferente. Recentemente, um dos melhores jogadores do mundo, o Neymar, declarou seu voto no Bolsonaro e logo os militantes de esquerda já o desmoralizaram, chamando-o de um negro sem consciência social e alienado, por ser um homem de origem muito humilde e estar votando na direita política. Provavelmente, muitas pessoas passaram pela experiência de ter colegas que defendem pautas esquerdistas porque se consideram como pertencente a grupos chamados minoritários, seja negro, mulher ou homossexual, ou por incrível que pareça, pobre, como se eles fossem a minoria. Muitos acham um absurdo estudar em escolas ou universidades públicas e não ser de esquerda. Para eles, se você está frequentando esses lugares, você deve pensar como os ungidos progressistas. E você só teve a oportunidade de frequentar o ensino superior porque o Estado fez o investimento no sistema de ensino público. Do contrário, seria impossível o trabalhador assalariado ter acesso a serviços de educação, como se o capitalismo não pudesse oferecer nenhuma solução. Eles conseguiram fazer com que muitos tivessem medo de não pensar como um deles, através de chantagem, pressões, doutrinação e da implementação do politicamente correto entre os grupos de esquerda. Assim, muitos estão convencidos que se você faz parte de um grupo minoritário, então você deve defender as pautas desse grupo. E caso não for assim, você é um alienado ou até pior, como quando um negro defende a liberdade individual, a propriedade privada, a tradição e o capitalismo e é rotulado covardemente de capitão do mato. Daí, eles criam estereótipos dos mais pejorativos possíveis para os que pensam diferente, e um dos mais conhecidos é o pobre de direita, considerado um indivíduo burro e traidor do próprio povo. Porém, será que quem é pobre de direita realmente é um alienado? Ou na verdade é exatamente o oposto? Normalmente, a esquerda argumenta que o capitalismo é do mal e explora o trabalhador, e que são eles, os ungidos moralmente superiores, que defendem os interesses da dita minoria, como se cada indivíduo desse grupo não tivesse a capacidade e competência de saber o que é melhor para si e tirar suas próprias conclusões sobre a realidade em que está inserido, tanto econômica quanto política. Por isso, todos os pobres deveriam pensar igual os ungidos e iluminados membros da seita progressista, e quem não pensa dessa forma é burro porque está defendendo a própria exploração pelo sistema capitalista e patriarcal. E ai de você se expuser à nítida hipocrisia da esquerda e, por exemplo, questionar por que o youtuber espertinho Felipe Neto e outros atores ricos e progressistas até hoje não compartilharam sua fortuna com os menos favorecidos e explorados pelo capitalismo malvado. A verdade nua e crua é que esses argumentos contra o capitalismo não fazem o menor sentido. Primeiro, quem no século XXI irá dizer que gosta da pobreza? Quem gosta de ser explorado? Ninguém. Bom, talvez alguns gostem de pagar impostos, mas é porque acham que recebem o devido retorno e veem essa contribuição como justa para manter a sociedade funcionando e estável, não percebendo o imposto como que ele realmente é, uma exploração perpetrada pelo governo. Mas a verdade é que não importa se alguém é de esquerda ou de direita. Ninguém em sã consciência quer que exista pobreza no mundo, com exceção dos ditadores socialistas. Porém, os esquerdistas se veem como os únicos defensores dos pobres, e os outros são os exploradores. Ou seja, a esquerda se acha tão superior moralmente que só ela pode defender os pobres e mais ninguém, pois até para expelir virtudes eles querem o monopólio. O que é um ponto de vista muito ingênuo. Entretanto, esse não é o ponto principal no qual os esquerdistas estão errados. O que eles erram é em achar que a esquerda política realmente defende os pobres de forma genuína e por princípios morais. Se fosse assim, eles buscariam as melhores medidas para acabar com a pobreza, e não as que só agravam. Além do fato de que é uma grande ilusão achar que existe um coletivo de pobres que pensa de forma homogênea e querem as mesmas coisas. Muitos pobres querem trabalhar e empreender e gostam do capitalismo, e nem mesmo veem o patrão como um explorador, mas como um parceiro de negócios. Só que não é isso que se vê nas políticas da esquerda quando está no poder. O que acontece é a criação de monopólios para empresários amigos, altos impostos, mercados mais regulados e total fechamento para o investimento estrangeiro. O que impede a entrada de novos empreendimentos e os impostos altos para importação prejudicam tudo,
pois encarecem todos os produtos estrangeiros que poderiam entrar no país, assim impedindo o aumento da oferta de bens que terminariam por diminuir os preços gerais no mercado. Também a impressão de moeda é outro problema. Gera inflação, o que corrói a poupança e o salário mensal dos trabalhadores. Outro problema das políticas da esquerda são os juros baixos artificialmente, para tentar estimular o mercado, o que leva a investimentos errôneos. E ainda o assistencialismo, que não ajuda o pobre e só torna ele mais dependente do governo, já que essa política é explorada pela esquerda sempre visando a criação de um curral eleitoral altamente dependente do Estado. Portanto, a única solução da esquerda é criar um Estado paternalista que apenas mantém os pobres na mesma situação financeira em que se encontram, mas totalmente sem perspectiva de melhoras de futuro, apenas dependendo do leviatã estatal como servos. E fica a pergunta para os demagogos de plantão: onde os pobres vivem melhor? Nos Estados Unidos ou na Venezuela? A resposta é óbvia, sempre foi nos Estados Unidos ou em qualquer outro país com alta liberdade econômica como Singapura e Suíça. Por mais que os Estados Unidos esteja longe de ser um país perfeito, são os miseráveis de Cuba que vão morar lá e não o contrário. Os Estados Unidos sempre foi um país conhecido como a terra das oportunidades para todos que são honestos e querem trabalhar para melhorar de vida. E a verdade é que os Estados Unidos seria ainda melhor se lá não tivesse tanto política de esquerda aumentando impostos, a inflação e as regulações no mercado. O que resta de capitalismo na terra dos Yankees é algo de se surpreender. Os progressistas defendem tanto os pobres que todos os países que adotam suas ideias não prosperaram. Muito pelo contrário, apenas multiplicam a quantidade de famílias em estado de pobreza absoluta. Então, se é para defender uma ideia que ajuda os pobres, por que ser de esquerda? As ideias de esquerda não se provaram como um conjunto de ideias que eliminam com a pobreza real. Na verdade, as experiências mostram que todas as ideias da seita progressista apenas agravam a pobreza. Por que os esquerdistas nunca reconhecem que suas ideias estão erradas? É bom lembrar que Karl Marx e John Maynard Keynes já foram refutados há décadas por economistas como Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek. Mesmo com a existência de uma literatura econômica que revela de forma clara o erro das políticas econômicas exaltadas pela esquerda, ela contraria a própria realidade e todas as experiências que existem em termos de políticas públicas e planejamentos econômicos, como o caso da antiga União Soviética, persiste em ludibriar os alunos inocentes em universidades públicas que sua cartilha tem a receita do mundo perfeito e justo. Esses alunos se tornam os futuros jornalistas, políticos e economistas que entram no establishment governamental e midiático e continuam a perpetuar essas ideias absurdas nas mentes do povo e que nos escravizam até hoje. Isso tudo sem citar que os regimes de esquerda são os mais censuradores e repressivos, com perseguições a todos que pensam diferente, como no caso da Nicarágua e da ilha de Fidel Castro, Cuba, e também sem citar a corrupção generalizada e institucional, além de que nesses regimes todos são miseráveis, com exceção da elite política, claro, e não conseguem ascender socialmente e melhorar a vida. Vivem apenas para servir à aristocracia totalitária e hipócrita composta por políticos de esquerda. No fim, levando tudo o que foi exposto em consideração, os pobres têm vários argumentos bem fundamentados para não serem de esquerda, além de uma base de literatura científica que corrobora o fracasso do pensamento marxista e keynesiano. É bom lembrar que a prática da esquerda sempre esteve muito longe do discurso bonito, colorido e inclusivo. Defendem democracia da boca para fora, mas vivem passando pano para ditaduras e desejando que o Brasil se torne igual a Cuba, por exemplo. E ainda há um ponto em que os ungidos estão completamente errados. Eles tratam interesses próprios de grupos específicos como os objetivos principais a serem buscados e priorizados. Isso quer dizer que um negro deve apoiar políticas para negros, mulheres políticas para mulheres, pobres políticas para pobres e por aí vai. Só que isso é um erro porque ela tira o centro da discussão da ética e passa para os interesses pessoais de grupos. Um exemplo explícito disso é o aborto, que deixa de ser um assunto ético, moral e religioso para ser automaticamente um direito das mulheres e financiado com dinheiro público dos próprios pobres que tanto dizem defender. Assim, o problema muda de foco e a questão ética é totalmente abandonada, como se algum dia ela tivesse sido importante. Consequentemente, a discussão fica muito superficial, deixando de ser uma questão que leva em conta a vida do bebê para pensar apenas do ponto de vista do interesse da mulher, que vê o filho como um fardo e não como um ser humano. Se o interesse dela é abortar simplesmente porque está arrependida de ter engravidado,
Isso passa a ser um direito inviolável e inquestionável. Afinal, quem questiona a esquerda é sempre fascista. E quando os interesses pessoais estão acima da ética e do bom senso, ações e políticas que prejudicam um grupo são defendidas para favorecer outro. Como consequência, os pobres defenderão políticas para tirar dinheiro dos ricos, as mulheres defenderão políticas que deem mais poder a elas em relação aos homens, mesmo que algumas políticas possam prejudicar a vida de homens honestos quando esses são incriminados sem provas, e os negros, políticas que deem privilégios a eles em relação aos brancos, como as famosas políticas de cotas raciais, que permitem que um negro rico entre no lugar de um estudante branco e pobre que tenha tirado uma nota melhor. Não importando nem um pouco se essas políticas serão justas ou não, já que o que importa é somente interesses coletivistas que beneficiam um grupo considerado minoritário e desprivilegiado, para perpetuar e agravar a divisão social estabelecida pela esquerda. Alguns professores universitários, inclusive economistas, defendem o roubo do dinheiro do trabalhador produtivo como forma de redistribuição de renda, quando esse dinheiro vai para o indivíduo que não fez nada para merecê-lo. E ai de um negro, um pobre ou uma mulher que discorde dessas ideias. Serão considerados alienados, burros ou até fascistas que não têm utilidade alguma ao movimento dos ungidos iluminados. Porém, o que a esquerda não percebe é que eles estão criticando uma virtude, porque seria muito mais fácil, por exemplo, uma mulher defender políticas que a favorece do que pensar se essas políticas realmente são justas ou não. Quando ela pensa diferente da patota socialista, está colocando a ética, o bom senso e a justiça acima dos seus interesses pessoais imediatos, agindo de forma nobre, o que nem todo mundo é capaz de fazer. E não é simplesmente ser omisso em relação aos problemas como racismo, machismo, e sim avaliar se essas pautas que a esquerda defende são justas ou se essas políticas bem intencionadas são contraproducentes e só pioram a vida das pessoas. Um exemplo foi quando uma grande empresa brasileira fez uma seleção de empregos só para negros. Tudo bem, é uma empresa privada e pode fazer o que quiser. Porém, foi uma forma de racismo camuflado de boas intenções para expelir virtudes e ser bem vista pelos canceladores de plantão. Imagina se uma empresa dissesse que só contrataria brancos. Isso não seria chamado de racismo? Então, por que o contrário também não é? A esquerda não tenta mostrar que tem melhores argumentos e nem se importa com isso. Eles se apoiam na pressão social, na chantagem, na sabotagem, na violência psicológica, e as pessoas devem pensar como eles, porque quem não é assim é fascista, racista, direitista, bolsonarista e por aí vai. Eles não contra-argumentam, apenas rotulam e agridem. Se veem como tão especiais que nem precisam convencer alguém ou elaborar argumentos baseados em evidências ou sustentados pela ética. E nisso, muita gente acaba caindo nessa ideologia nefasta, sem nunca ter tido contato com argumentos diferentes ou conhecido algum autor de direita, pois esses autores são sumariamente negados e excluídos pelas academias e pela maioria das faculdades de ciências humanas. Os jovens que frequentam as escolas estatais são doutrinados a vida inteira e não se abrem a novas ideias ou formas de ver a vida. Chega a um ponto que mesmo imagens, registros, provas materiais e vídeos que revelam e comprovam os problemas sociais nos países socialistas não têm valor algum para provar o fracasso do socialismo. Felizmente, com a internet, mais pessoas começam a cada dia a ter contato com ideias diferentes e não são enganadas pelos professores ungidos de esquerda, ou mesmo pela grande mídia. Porém, ainda assim é muito difícil pensar diferente em um ambiente ideológico como são muitas escolas e universidades, já que o Ministério da Educação é aparelhado desde sempre por pessoas de esquerda e influenciado por políticos que têm objetivos escusos. A verdade é que muitos pobres são de direita porque desde cedo, tanto no ambiente familiar ou na igreja, aprenderam regras morais que são totalmente contrárias àquelas que os progressistas e marxistas tentam impor para eles como a solução perfeita dos problemas sociais. Na verdade, não são apenas contrárias a ideias de esquerda, como são moralmente superiores. A maioria do povo brasileiro, mesmo os mais humildes, aprendem desde a infância que as pessoas devem ser justas umas com as outras, não importando a classe social, cor de pele ou gênero, e que o trabalho honesto é a coisa mais digna na vida de um indivíduo. O que se vê crescendo nos últimos anos são pautas completamente desconexas com a realidade do povo mais humilde do Brasil. Coisas como ambientalismo, identidade de gênero, palavras neutras, politicamente correto
estão completamente fora da realidade da maioria dos brasileiros. Poucos se identificam com isso e por isso a esquerda se fecha numa bolha cada vez menor, composta por ricos moralistas que apenas almejam criar uma boa imagem perante o público. O combate ao racismo é uma pauta justa, porém a esquerda também o corrompeu, tornando o racismo algo aceitável, já que atacar e excluir alguém só porque é branco é aceito em alguns casos, ao ponto de homens brancos e héteros dizerem que têm vergonha de ser quem são, como infelizmente assistimos no Big Brother Brasil, transmitido em rede nacional, como se gênero, orientação sexual ou cor de pele definissem caráter. Assim, se continua sendo racista, porque as pessoas continuam sendo julgadas pela cor de pele ou por serem homens héteros vistos automaticamente como machistas. Tudo isso afasta a esquerda do povo, e é por isso que faz sentido que os pobres se identifiquem com ideias de direita. E não há nenhuma contradição nisso. Na verdade, é bastante compreensível, tanto moralmente, pela direita política ser contra a bandidagem, violência e a segregação das políticas afirmativas, quanto economicamente, pelo capitalismo de livre mercado ser o único sistema econômico que funcionou bem até hoje e ser o único que aumenta a riqueza através da especialização e divisão do trabalho e do comércio livre. O indivíduo de direita é realista, tem bom senso e pé no chão, e não se dobra a qualquer utopia ridícula perfumada de ideias bonitinhas e politicamente corretas. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lucas 2022, revisado por O Historiador e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!